é o que mais me angustia. Podemos falar de qualquer coisa, de qualquer dificuldade que estamos tendo nesse governo federal, mas para mim a maior dificuldade, o maior problema, a maior preocupação é meio ambiente. Porque se nós não estivermos vivos, se não tiver mais ninguém aqui, nada mais vai fazer sentido. E de fato estamos vivendo comprovadamente uma crise climática, um estado de emergência climática, de crise climática. E não só a questão da crise climática, mas tudo que é decorrente dela e alguns outros fatores que a agravam e que ela faz agravar, que é o risco de extinção para uma série de espécies, que são vários outros problemas de ordem ecológica. Então, o que mais me angustia é a questão ambiental. E trazendo essa questão ambiental, eu me pergunto o quanto que as pessoas estão conscientes da gravidade do momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um movimento muito grave, estamos prestes a ter uma catástrofe ambiental, estamos prestes a experienciar algo que é da ordem do colapso ambiental e do colapso de vários habitats no planeta. E então o habitat também dos seres humanos fica colocado em xeque, fica colocado em risco, porque é um dos habitats mais sensíveis. A espécie humana é uma espécie que, apesar de ter resistido ou ter habitado várias regiões do planeta e ter se distribuído de uma forma impressionante, de uma forma muito resistente, de uma forma a ter muita... Tem um termo para resistência, né, que é muito utilizado em psicologia, que não me vem agora à memória, mas apesar de nossa espécie, tá tendo um barulhinho aqui, mas eu espero que vocês consigam me ouvir, porque eu estou aqui com um microfone de lapela. Mas apesar da espécie humana, então, ter se distribuído pelo globo terrestre, ter apresentado muita resiliência, esse que é o termo em psicologia, que é muito utilizado, essa capacidade de resistir, de se adaptar, de ter tido uma adaptação muito profícua em várias regiões do planeta, a nossa espécie é uma espécie frágil também. Nós também somos uma espécie frágil. E o maior problema não é somente o fato da espécie ser uma espécie frágil ou de haver risco de extinção para a nossa espécie. Claro que nós seríamos uma das primeiras espécies, talvez aí no raio de alguns milhões de espécies, porque vamos falar aí da totalidade de espécies que tem no planeta. Nós temos quase 9 milhões de espécies, sendo que pouco mais de 1 milhão de espécies que foram catalogadas, e 1 milhão de espécies estão em risco de extinção, não necessariamente essas 1 milhão que foram catalogadas. Como se não bastasse isso, se nós observarmos os feedbacks positivos do aquecimento global, já são muito preocupantes também. O que são os feedbacks positivos? Quanto menos superfície branca, mais aquecimento, porque há mais retenção de calor. Quanto mais degelo, menos superfície branca no planeta. Então está havendo um degelo em tempo recorde, de forma acelerada e cada vez mais rápido. As superfícies brancas então no planeta estão diminuindo, está havendo menos reflexão, mais retenção de calor. Diminui a superfície branca, aumenta a retenção de calor, que aumenta a velocidade com que se diminui a quantidade de superfícies brancas no planeta. Então, um fator sempre alimentando o outro. Isso há uma possibilidade também que coloca em risco aí o permafrost, que é essa camada chamada também de camada de gelo eterno. Essa camada ela está sempre sendo desconstituída de uma forma mais rápida, está degelando, e há por baixo do permafrost há metano, e o metano tem uma capacidade de efeito estufa que é dezenas de vezes maior do que o gás carbônico. Então está começando a haver também já liberação de metano, havendo a liberação de metano, mais aquecimento. Então, quanto mais aquecimento, menos superfície branca, que por assim gera mais aquecimento, que gera menos superfície branca, que gera mais liberação de metano, que gera mais aquecimento, que gera menos superfície branca. Então há feedbacks positivos múltiplos aí, e isso torna a situação ainda mais desesperadora, mais alarmante, porque nós temos, segundo o último relatório do IPCC, nós temos somente 11 anos para lutar contra
o tempo aí, no caso, para que a gente consiga mudar completamente a matriz energética do planeta para fazer com que não ultrapasse 1,5 grau o aumento da temperatura da Terra. E se ultrapassar, se for acima de 1,5 grau, nós estaremos expostos a danos possivelmente irreversíveis. E esses danos irreversíveis, eles podem se mostrar como extremamente catastróficos para as espécies que existem no planeta, para os ecossistemas e para a própria espécie humana. E a questão não é simplesmente de que de um dia para o outro a espécie vai deixar de existir. A coisa não é simples assim. O problema é que a partir do momento em que você tem uma seca prolongada, por exemplo, você já tem uma situação muito dramática, como a que ocorreu, por exemplo, na Síria, em que houve uma seca que se prolongou por alguns anos, e essa seca comprovadamente teve um papel muito grande na implosão da guerra civil na Síria, porque as populações que estavam nas zonas rurais passaram a se transportar, a migrar para as zonas urbanas, e provocou inchaço lá das zonas urbanas, e esses inchaços das zonas urbanas foram extremamente importantes como fatores desencadeantes, como fatores determinantes para a guerra civil na Síria. Então imagine um contexto em que isso vai se tornar cada vez mais frequente, por exemplo, secas prolongadas ou situações de desequilíbrios mesmo, uma seca muito prolongada durante alguns anos, a falta d'água, ou a situação de erosão muito forte, uma situação de catástrofe natural como inundações mais intensas, furacões, então ondas de calor. Então esses fenômenos, eles vão tornando a vida humana em diversos lugares, principalmente nos lugares mais pobres, mais difícil. Então tornando a vida mais difícil, as pessoas tendem a sair dali, a migrar, como por exemplo já pode começar a ocorrer no caso lá do Rajastão, na zona do Rajastão, na Índia, e naquela região que é uma latitude mais ou menos de 20 graus de latitude, então uma latitude parecida com a brasileira, mas no local onde tem um deserto. Eles experienciaram agora, no final de maio, início de junho, uma temperatura que foi acima de 51 graus Celsius, e na cidade, uma cidade, se não me engano, chama Churu, e essa cidade ela experienciou teve essa temperatura muito elevada, e uma temperatura muito elevada como essa, ela coloca a vida humana em risco, ela aumenta a quantidade de pessoas que vão morrer em função da onda de calor, e ela torna a vida praticamente impossível naquele lugar. Vejam, por exemplo, o que ocorreu agora em Paris, o que está ocorrendo na Europa nesse verão. Tivemos o mês de junho como o mês mais quente da história. Quando estamos falando da história registrada, obviamente, as temperaturas estão se elevando a uma velocidade recorde, como nunca ocorreu em milhões de anos. Então, o tempo em que as mudanças estão ocorrendo, que a mudança climática está ocorrendo, é um tempo mais rápido do que ocorreu, por exemplo, há 250 milhões de anos, quando houve talvez a maior grande extinção de espécies no planeta, que teve a extinção, nós tivemos a extinção de mais de 90% das espécies do planeta, e se incluir, inclusive, as formas mais elementares de vida, como bactérias. Então nós estamos sim em um estado de emergência climática, de emergência ambiental, e nós temos somente 11 anos, mais ou menos, segundo o último relatório do IPCC, para mudar completamente a matriz energética, as fontes de energia das quais nós nos utilizamos aqui em nosso planeta. Então é algo que coloca em sério risco a vida de nossos filhos, de nossos netos, e a nossa própria vida, muito provavelmente também, porque talvez estejamos muito mais próximos do que imaginamos de situações extremamente catastróficas quando se fala em a possibilidade aí de crise ambiental, de crise climática. E eu acho interessante pensar no que ocorreu na Síria como uma espécie de modelo do que pode ocorrer para o restante do planeta. Imaginem uma série de situações como centenas de situações como o que ocorreu na Síria, ocorrendo em todo o planeta. Então nós teríamos aí centenas de cenários parecidos, por exemplo, com o da Síria, que seriam cenários de migrações em massa, migrações que provocam grandes desequilíbrios entre as populações, e que isso pode levar
por exemplo, a centenas de guerras civis espalhadas por todo o planeta. E isso representa um risco muito grande para a organização da espécie, para a vida organizada da espécie humana. Então, o meu temor e o temor de muitos que estão se informando acerca desses fatos, que sabem o que está ocorrendo, inclusive os climatologistas em peso, os cientistas em peso, estão muito angustiados com isso, os cientistas do clima, porque isso pode representar o início de um período muito sério de sofrimentos intensos para a humanidade, com perdas e danos significativos para a humanidade. E quando se pensa nisso, nós estamos pensando no aumento, por exemplo, do número de refugiados, de que você pode se tornar um refugiado, eu posso me tornar um refugiado, de qualquer um poder, em poucos anos, se transformar em um refugiado. E aí a minha pergunta para você que não está se preocupando com isso é: você gostaria de se transformar em um refugiado? Você tem ideia do que isso significa? Você já entrou um pouco em contato com esse fenômeno das migrações em massas e dos refugiados, de como vive um refugiado, do que é a vida de um refugiado, do que é a vida em um campo de refugiados, ou tentando fugir de uma guerra ou de uma situação muito dramática de falta de recursos, de falta de água? É algo muito sofrido, é algo alarmante e para com o qual todos devíamos estar extremamente preocupados, e que infelizmente o atual governo federal não demonstra nenhum tipo de preocupação, porque eles simplesmente são negacionistas de fatos científicos, das evidências científicas, negacionistas climáticos. Então nós estamos vivendo tudo isso sob os auspícios de um governo e também do governo norte-americano, que é comandado por Donald Trump, que simplesmente negam tudo isso, que simplesmente dão as costas para tudo isso e que não acreditam na realidade, nos fatos, e que estão governando com a pós-verdade, em que a realidade é negada e que simplesmente se coloca no lugar uma versão falsificada, e essa versão falsificada passa a vigorar porque esses grupos políticos estão conseguindo dominar alguns instrumentos de comunicação que estão mais relacionados aí às redes sociais, que conseguem fazer com que um volume muito grande de pessoas, um volume significativo da população, estejam simplesmente sendo ludibriados e se encaminhando e formando as suas crenças com base nisso que está sendo forjado. Então, estamos vivendo uma situação extremamente preocupante em que a indústria de fake news, e essa indústria de fake news via Cambridge Analytica, Steve Bannon e esse pessoal todo que trabalha dessa maneira, e esses grupos que estão trabalhando dessa maneira, eles produzem mentiras de uma forma industrial, que é até mesmo difícil até para os órgãos oficiais de imprensa ou para qualquer meios que existam, inclusive nos meios de comunicação, nas redes sociais, para conseguir reverter isso, para conseguir o tempo todo demonstrar cada uma dessas centenas, desses milhares de mentiras que surgem, já surgiram, que isso aí é falso, que esse pessoal de fato trabalha com a ignorância das pessoas, trabalha com a ingenuidade das pessoas, e também apelando muito para o universo da irracionalidade, que se baseia muito em emoções, em apelações emocionais, e assim o conhecimento e a tentativa de se dialogar num nível mais racional e de se trabalhar para buscar conhecimento acaba ficando em segundo plano, acaba ficando relegado ao desprezo, ao esquecimento, à invisibilidade. E é por isso também que eu tô querendo aqui mudar um pouco a diretriz desse canal para poder caminhar mais na direção de uma comunicação mais rápida e efetiva e ágil com vocês. Então é isso, até a próxima, vamos que vamos!